Olá, eu sou a Carla Ruiz, sou psicóloga clínica, parceira aqui do Galpão, trazendo para vocês alguns temas sobre saúde mental e como a gente pode passar de uma melhor forma esse período, da pandemia, esse período da quarentena. Uma das coisas que me pediram para falar um pouco para vocês foi sobre crianças nesse período. Como conviver com os filhos nesse período da quarentena. Como que a gente pode distrair as crianças num período de isolamento social, num período onde não tem a escola, onde não tem essa convivência externa, essa convivência fora de casa. É um pouco complicado, né? Tenho visto na clínica muitas pessoas falando muito disso, né? Então, as crianças com uma energia muito grande, é bastante difícil manter uma rotina como se tinha antes e ainda ter que aliar o próprio trabalho, né? Para quem está trabalhando de casa, o próprio trabalho com a escola, né? Que atualmente a grande parte das escolas estão fazendo aulas online, ao vivo ou não, então tem muita adaptação acontecendo nesse período. A primeira coisa que eu posso dizer é um período de adaptação, e isso é muito importante que a gente se lembre. Por quê? É um período de adaptação para todos nós, né? Para nós adultos, para as nossas crianças, nossos filhos, e a gente precisa tomar um certo cuidado. Acordos deverão ser feitos, principalmente com eles. Por quê? A gente tem uma rotina, na maior parte das vezes, em que uma boa parte do dia das crianças é dedicada à escola e elas estão lá. E a gente não tem essa convivência, né? A gente não tem esse espaço coletivo da escola como algo conjunto na família. E aí uma das coisas que eu digo é muito importante que isso não mude tanto em casa, né? Também tenho percebido, tenho ouvido relatos de pessoas que têm uma dificuldade realmente de poder trabalhar com as aulas online, né? Ter esse convívio aí com as crianças e que querem estar próximos. Muitos pais querem participar da rotina dos filhos e acabam muitas vezes também ficando próximos demais durante essas aulas, durante esses momentos em que seriam os momentos da escola, que seriam os momentos dedicados às aulas exclusivamente. Então esse é um dos primeiros cuidados. Para que a gente possa passar por todo esse processo de uma maneira mais benéfica, é importante que a gente entenda, dentro de um ambiente íntimo e familiar, o qual o tempo todo a gente precisa estar em conjunto, que a gente entenda que algumas individualidades vão precisar ser respeitadas. Tanto a criança em relação aos adultos, quanto os adultos em relação às crianças. Então esse momento da escola é bastante importante, né, que a criança tenha aquele tempo como dela, a criança ou adolescente, aquele tempo como um período ali de estudo, de estar junto das outras pessoas, de estar realmente presente na aula. Essa é uma questão. Então a gente pode pensar em dividir os tempos para que isso seja respeitado. Assim como para nós adultos que estamos trabalhando, né, que estamos aí também enfrentando algumas dificuldades em trabalhar online, precisando de um tempo às vezes extra, um tempo diferenciado para poder executar o trabalho. Também é importante que a gente determine junto, né, determine em conjunto na família algumas regras, alguns cuidados, né? Justamente nesse sentido de ter um horário, de ter um espaço, de ter silêncio. Então esses acordos eles vão precisar ser estabelecidos. De que maneira? Né? Da maneira mais criativa possível, mais amorosa possível. Então a gente tem o espaço escolar ser respeitado, o espaço do trabalho ser respeitado, e a gente tem também que levar em conta que muitas das crianças elas não vão ficar tanto tempo estudando como elas ficariam no ambiente escolar, elas não vão estar lá, elas vão estar em casa com um período talvez reduzido de aula, né? Tem uma diferença aí, não tem tanto movimento também, então não tem
a atividade física que é realizada na escola, tem todas essas questões. Então também é importante, caso a criança tenha, né, necessidade da prática de alguma atividade física, ver como fazer isso de alguma maneira em casa. O que eu digo aqui por atividade física? Claro, vai ser inviável praticar algum esporte nesse momento, num ambiente restrito, a menos que se tenha espaço para isso, mas caso não tenha, por atividade física, a gente pode ler muita coisa. Então a gente pode ler alguma atividade artística, né? Tem atividades que são muito legais e que dispõem bastante de energia física, né? Por exemplo, para as crianças, o trabalho com massinha, com argila, algumas atividades de pintura também podem ser muito bacanas. Tem algumas coisas nesse sentido e tem muita gente oferecendo dicas por aí que pode ser interessante, né? E pode ser uma possibilidade de abertura a algo novo, inclusive, para essas crianças e para os pais. Algumas dessas atividades podem ser realizadas em conjunto e também é algo que é interessante de ser feito, porque a gente se redescobre também como adulto através da nossa criatividade, a gente se redescobre como pessoa. Uma coisa que eu tenho indicado muito para boa parte das pessoas que eu recebo na clínica agora online é a execução de diários. E diários que você pode executar de diversas maneiras. Isso pode ser até uma atividade conjunta mesmo, né, em família, ou pode ser uma atividade tanto para os pais quanto para as crianças. Você pode trabalhar um diário contando um pouco do dia, contando um pouco experiências que vocês tiveram, né, ou qualquer relato que você queira colocar ali daquele momento. E aí, outras coisas podem ser acrescentadas nesse diário, como por exemplo, colagem, algum desenho para ilustrar aquilo, né? Às vezes tem bichinho de estimação e o bichinho fez alguma coisa engraçada, então de repente relata isso, coloca ali como um desenho, coloca ali como uma arte. São formas da gente poder também ter esses registros e poder passar por esse período que está tão difícil de uma maneira um pouco mais leve, um pouco mais tranquila. Acho que esse é o grande objetivo aqui, né? Quando o Galpão me chamou, eu fiquei pensando muito em como oferecer, né, esses dados de realidade e de uma maneira leve. Como que eu poderia fazer isso? E aí eu penso nessas atividades. Penso em algumas atividades que incluem, por exemplo, fios, né? Então, de repente, algum conhecimento sendo passado, né? De mãe para filha ou avó, dependendo de quem mora junto na casa. Isso pode ser muito interessante também. Tem uma coisa que é muito valiosa, que também é a contação de algumas histórias da vida mesmo, e isso pode ser momentos em que a família seja reunida. Então a gente tem um número muito grande de possibilidades. O que eu reforço aqui como algo importante alguns acordos vão precisar ser estabelecidos. Acordos de trabalho, acordos de estudo, de tempo e de individualidade para todos, para que a relação familiar ela não se torne algo muito diluído, né, a ponto de que vocês se confundam dentro de casa com quem está fazendo qual atividade. É importante que esses acordos sejam estabelecidos. De repente eles podem ser conversados, eles podem ser anotados. Tem muitas formas também de se fazer isso, claro, dependendo muito da dinâmica familiar de cada um, né? No Insta do Galpão, eu nem preciso dizer, tem um bocado de atividades, né, disponíveis para fazer em casa, que não exigem um grande espaço físico, então também são possibilidades e cabe a nós criar também aí outras alternativas. As dicas que eu dou são dentro dessa perspectiva da arte e principalmente do registro, para que a gente se lembre como que a gente passou por esse momento. Isso é muito importante e isso constitui também a nossa história. Espero ter ajudado
e até a próxima. Um beijo!